Vamos conversar com a Renata Bel. Como é que é? Bertrand. Renata Bertrand, isso mesmo. Renata, você disse que você é especializado na área de psiconeurologia, é isso? Não, neuropsicologia. Neuropsicologia. Como é que funciona isso, Renata? Então, é a área que, assim, avalia as funções cognitivas, né? Entendi. As funções mentais, como atenção, memória, funções executivas, faz também a reabilitação quando a pessoa sofre um AVC, por exemplo, também em casos de demência. Nossa, e deve ser muito difícil, né? Porque você trata pacientes que têm comprometimento neuronal, é isso? Sim, Alzheimer, Parkinson também? também, tá? Mas a gente também pode avaliar crianças, por exemplo, As crianças especiais que têm crianças síndromes. especiais que têm síndrome, daí a gente faz um trabalho de estimulação Entendi. para. E como seria esse trabalho de estimulação? Então, primeiramente, assim, sempre o paciente passa por uma avaliação, que não é somente, assim, aplicação de testes, também tem a parte, assim, de questionários, conversa com a família, atividades, brincadeira, daí você vai percebendo como que a criança está, né, Certo. na parte cognitiva Entendi. dela, né? É lúdico, né, o negócio? Sim. Uhum. Daí, depois que você tem o diagnóstico, você passa a intervir no caso, né? Daí, tanto com brincadeiras, como também com atividades direcionadas que vão estimular essas funções mentais, né? Olha, muito legal isso, hein? E qual a outra área que você trabalha? É psicopedagogia? Psicopedagogia. E como é que funciona? Porque é É. bom assim, você explicando, eu vou entender e os nossos internautas vão entender também. Sim, a psicopedagogia é uma especialização que trabalha com as dificuldades de aprendizagem, né? Certo. Então, assim, por exemplo, aquela criança que não consegue acompanhar a escola, que tem dificuldade em algumas matérias específicas, assim, não é aula particular, tá? Tem que explicar bem, né? Né? A gente faz um acompanhamento nas dificuldades da criança. E quais as dificuldades mais recorrentes que você encontra com as crianças? Então, às vezes tem dificuldades no processo de aprendizagem, às vezes também na parte da matemática, adição, subtração. Mas você percebe que são crianças, por exemplo, que elas são DDAs, por exemplo, hiperativas, Tem ou também. que elas têm alguma dificuldade de compreensão, né? Tem Por também, conta tudo de isso. outros fatores aí, não sei, que já nasceram, né, com elas e fazem parte do dia a dia, a mãe não percebe, aí você consegue identificar. Sim, na avaliação inicial a gente faz um estudo, né, do porquê que a criança não consegue acompanhar a escola. Entendi. E aí você diagnosticando, você consegue elaborar aí uma linha de tratamento. Um plano de trabalho para ajudar a criança a conseguir acompanhar, né? E muitas vezes precisa de, por exemplo, multiprofissionais, não só você como psicopedagoga, né, esse mesmo termo, sim. como um psiquiatra, vamos dizer assim, um fisioterapeuta. Sim, eu diria que na maioria das vezes o trabalho multidisciplinar é muito mais rico, né? Ah, sim. Porque assim, eu como psicóloga, eu não tenho como trabalhar em todas as áreas, né? Lógico. Então, assim, uma criança que tem dificuldade de ortografia, às vezes ela também precisa de um trabalho da fonoaudióloga junto, né? Entendi. Tem casos que precisa da terapeuta ocupacional. E tem criança que a mãe acha que não aprende porque é burro, mas no filho é só surdo? Ou cego? Né? Tipo assim, eu tô dizendo assim, eu tô exagerando, né, pra virar comédia, mas assim, de repente a criança tem uma dificuldade auditiva e a mãe não percebe, ou ela tem uma dificuldade visual, precisa, né, era mais a questão do óculos, na verdade, do que
da psicopedagogia? Você consegue identificar de cara? Isso acontece também. Acontece, né? Acontece. Meu Deus. A avaliação serve para isso, né? Para detectar o que tá faltando ali, que área que tem que procurar, na verdade, E né? qual outra área que você atua mesmo? Assim, eu também atuo na área familiar, né? Ah, entendi. Terapia de casal? Terapia de casal, terapia de família. É o que dá mais trabalho, terapia de casal? É bem trabalhoso. Eu imagino que seja mesmo, né? Sim. Tem que ter muita paciência, não? Tem. É bem difícil você ficar ali num papel neutro, né? É verdade. A gente que é advogado também, quando vai fazer divórcio, eu, pelo menos, no meu escritório, eu faço muita reconciliação de casal. Sabe? Quando eu percebo que não é legal, né? E que, na verdade, é livramento para os dois ou para um deles, aí a gente encaminha. Mas, do contrário, se a gente percebe que existe amor, que existe ainda condições de coabitarem, né, o mesmo espaço, eu costumo fazer, assim, esse trabalho de reconciliação. Mas não é fácil, não, né? Não é Olha, isso fácil. pra você que tá acostumada, que é especializada nisso, tá difícil, imagina pra mim, coitada. É uma área difícil, sim, mas é muito, muito interessante também. Ah, imagino cada história que você deve saber, né? Sim, com certeza. Ah, é muito legal, viu, Renata? Daqui a pouquinho a gente volta a conversar aí sobre as diversas áreas da psicologia. Obrigada.